Everybody's talking about AI these days, whether it's for B2B lead generation or automating code outreach. But here's a question you probably never asked yourself. How are governments leveraging AI? And are they effective when doing this? What are they using it for? Are they really using it well? Or are they just saying that? Well, I figured I could just come here and find out myself. Now let's see what's just buzzwords and what's actually happening inside governments in Brazil. Well, but how come the same AI that renders systems so much more efficient can still cope with a communication that feels so generic? Eu sou Antônio Maciel, assessor-chefe adjunto da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública da União. Estamos sediados em Brasília, temos mais de 70 unidades em todo o Brasil. Perfeito. Tony, pergunta número 1 para você, primeiro prazer. Muito obrigado por estar participando, da Warm, da nossa entrevista aqui para o Ignition Podcast. E a minha pergunta para você é a seguinte: como vocês utilizam a inteligência artificial no âmbito da DPU, da Defensoria Pública da União, um órgão tão importante aí para vocês? A inteligência artificial é um caminho sem volta, que é um bom caminho. A gente tem que entender que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas a gente também precisa entender como que ela vai fazer parte dentro do nosso dia a dia, dentro da assessoria de comunicação, dentro das instituições onde, sobretudo, nós fazemos comunicação pública. Atualmente a gente atualizou a nossa política de comunicação na DPU. Nossa política não era atualizada desde 2018, se eu não me engano. Temos aí quase um gap de 10 anos, E quando nós fomos fazer o grupo de trabalho para atualizar essa política, ficamos impressionados como a comunicação mudou de lá para cá. Claro. Então a gente tem aí, dentro de uma janela de no máximo 10 anos, e a gente tem uma evolução gigante na comunicação nesse período. E naturalmente, na esteira dessas transformações da comunicação, a IA veio a reboque. Maravilha. Se eu tivesse que citar uma ferramenta ou duas, assim, que mudou completamente o trabalho de vocês, facilitou de repente, sabe um exemplo? A gente hoje utiliza na assessoria de comunicação a IA para duas ferramentas. A primeira para auxiliar na produção de imagens, na produção audiovisual e na produção de conteúdo, Então, dentro dessa atualização da política de comunicação do DPU, a gente buscou entender qual é o cenário atual e como que a IA pode servir à comunicação pública, Maravilha. Então, esse é o grande lance, colocar a inteligência artificial a favor da comunicação pública. A gente tem que entender que é uma ferramenta, é um caminho que ajuda muito, que é um grande suporte, que pode elevar a comunicação a níveis ainda não alcançados, mas a gente tem uma preocupação muito grande de não afastar a humanidade, não afastar a pessoa do centro da produção, do centro da criação. A nossa grande preocupação é essa. Então, o grande desafio hoje da IA na DPU seria realmente equilibrar a eficiência, a produtividade, exatamente, da administração pública, inclusive um dos princípios, a eficiência, junto com a segurança, privacidade. Exatamente, privacidade, segurança, a capacidade humana, o senso humano, porque comunicação é feita por pessoas. Você pode utilizar ferramentas para auxiliar na produção da comunicação, mas não vai existir nunca a probabilidade de você substituir o humano no fazer da comunicação. Seja o design gráfico, o design que vai produzir a peça, porque existem coisas que a IA nunca vai entregar. Existe uma profundidade de conhecimento, de referências, que só o humano vai ser capaz de trazer para aquilo ali. E a comunicação é feita de gente, e não tem como a gente se afastar dessa realidade. Isso. Incrível. Muito obrigado. Eu ia perguntar justamente isso, você já respondeu. Tamo junto. Muito obrigado, tá? Obrigado, querido. Obrigado. Tchau. Eu sou Emanuele Pascoaloto, sou de Roraima, Tribunal de Contas do Estado, e eu ocupo lá o cargo de secretária de comunicação. Agora, Emanuele, pergunta para você. Como é que vocês estão utilizando a inteligência artificial lá em Roraima? Então, a gente utiliza bastante recursos da inteligência artificial para textos, para os processos em si. O tribunal está bem dinâmico, trabalhando bastante nessa parte aí de processos, utilizando a inteligência artificial. Nós começamos a usar a entrevista artificial em vídeos animados. E a gente começou, estamos iniciando, mas já caminhando nesse sentido aí da entrevista artificial. Nós criamos um mascote e aí alguns vídeos a gente dá voz
voz para o mascote e já fizemos alguns vídeos, testes também de entrevista artificial. Nós estamos caminhando, mas já conhecemos e já estamos utilizando assim, ainda timidamente, mas... Tá engatinhando, mas tá indo. Legal. Está indo, bacana, isso, exatamente. Deixa eu te perguntar, qual que é o maior desafio para vocês hoje utilizando IA generativa no âmbito, né, do TCE, que é um órgão tão importante da administração pública do estado de vocês? Eu acho que o maior desafio é aquela questão de a IA vai substituir o trabalho humano. Eu não acredito nisso, não acredito. Né? Porque, inclusive, é uma premissa nossa lá no tribunal. Gente, nós podemos usar a IA à vontade, mas sempre vamos revisar o trabalho que é feito com a utilização da IA, né? Porque a IA pode errar também, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que o principal é isso, né? É a gente fazer o trabalho, a gente revisar o trabalho depois. Se você tivesse que citar 2 funções que a IA fez para vocês, que otimizou muito, a velocidade aumentou muito, a produtividade aumentou muito depois da implementação dessas ferramentas. Vem alguma coisa na cabeça, 1 ou 2 ferramentas? Nós utilizamos Social Media Gov, né? Que é IA na veia, legal, né? Legal. Utilizamos Social Media Gov, a plataforma, e nós temos outras plataformas também que auxiliam a gente para otimizar a busca, para o cidadão encontrar a gente mais fácil. No nosso próprio portal, a gente tem recursos de inteligência artificial, de acessibilidade. Então, a inteligência artificial está intimamente ligada ali com o dia a dia ali do nosso trabalho. Interessante. Tem alguma coisa que vocês veem no dia a dia, assim, que mudou drasticamente depois da implementação da IA? Tudo. Eu acho que completamente. Tudo mudou. A gente consegue, acho que, otimizar mais o trabalho, fazer de forma mais rápida, que a gente antes levava mais um pouquinho de tempo, por exemplo, os textos, né? Vocabulário, bacana. Os vídeos, a gente consegue, às vezes, dar uma profissionalizada. Então, isso é muito interessante e mudou completamente a nossa rotina, otimizou o trabalho. E vocês são um órgão da administração pública do Estado que é muito sério, né? É muito visto com seriedade. Imagina, Tribunal de Contas, né? Aquela coisa toda. Como é que vocês conseguem utilizar a IA de maneira a aproximar a administração pública, esse órgão tão sério, né? Tradicionalmente visto com mais seriedade, da população, que muitas vezes não tem aquele linguajar técnico, né? Inclusive, nós temos uma normativa da Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e nessa normativa a Tricom fala sobre a utilização da linguagem simples, que os tribunais devem adotar para não excluir, mas diminuir o juridiquês, entendi. né? Para facilitar mais o entendimento justamente do nosso público, que é a população, né? Então, a gente, eu falo para minha equipe, né? Tem alguns órgãos que entram em todas as trends, e a gente sabe que tem trend que não se aplica para o nosso órgão, no caso que é o Tribunal de Contas. E aí vem o discernimento humano também, né? Isso, aí vem o discernimento, entra de repente uma adaptação. Não, olha, a gente não vai fazer dessa forma, mas vamos fazer dessa, que eu acho que essa vai casar direitinho. E eu acho que tem dado certo, né? A gente utiliza os recursos de IA, a criação do mascote foi um super acerto, sabe? Alguns vídeos utilizando o mascote, uma vozinha bem fofinha. Tem dado muito certo pra gente conseguir esse efeito e essa aproximação que a gente precisa com a população. Muito legal. Se tivesse que citar algum desafio que vocês têm para os próximos anos aí a vir, em relação à IA e tudo mais? Eu acho que o nosso maior desafio é justamente esse, de adaptar os conteúdos, de criar conteúdos, tendo em vista justamente que o nosso tribunal é um órgão mais sério, é um órgão que muitas pessoas ficam, ai meu Deus, é o tribunal. E o tribunal, ele tem um viés de indução de políticas públicas, a gente trabalha bastante isso, né? E o nosso desafio, com certeza, é ajustar, é adaptar essa questão da produção de conteúdo para aproximar ainda mais com a população e mostrar o que a gente precisa mostrar, né? Muito legal. Emara, muito obrigado, tá? Eu trabalho na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, eu sou publicitário, eu trabalho na Cefaz desde 2014 e na assessoria de comunicação atualmente. Beleza. Deixa eu contar uma coisa, a IA está por aí revolucionando a comunicação, ajudando muito a poupar tempo, né? Isso. E eu queria te perguntar como você utiliza a IA nesse âmbito do órgão público. Nós cuidamos da parte criativa, da parte de publicidade. Eu entendo ela como uma ferramenta, assim como a gente já usa o Photoshop, assim como a gente já usa o Illustrator, a gente usa como uma ferramenta, né? De certa forma, é mais uma.
Qual foi, assim, na sua opinião, o que ela mais impactou no dia a dia mesmo de vocês, trabalho de vocês, assim, comunicação, você faz? No nosso trabalho, assim, o que mais impactou é, às vezes, alguém achar que consegue fazer o nosso trabalho e levar isso para IA. Posso falar muito da parte de publicidade, né? Só estar bonito não é o suficiente, né? Você tem toda uma visão, você tem a Gestalt, a gente estudou para isso. E aí o post tá bonito, mas não é só estar bonito, né? Claro. Tem que ter acúmulo de significado. Então, assim, é muito mais profundo do que só estar bonito. A parte da beleza tá no design, né? E a publicidade é muito maior que tudo. Que só exatamente, só estar belo. Deixa eu perguntar, qual é uma coisa que, na tua opinião, seja assim, completamente superestimada pelas pessoas em relação à IA? Porque sim, ela é útil, mas o que você acha que assim, o pessoal tá falando e é mentira, é bobagem, é exagerado assim, em relação? O que é exagerado? O que é superestimado? Que ela vai substituir o trabalho manual. Eu acho assim, quando você tem você acaba criando uma nova demanda, uma nova necessidade. Nós temos o Baguncinha, que é um lanche específico, e aí chegaram algumas redes de, por exemplo, BK, McDonald's, que é uma coisa mais automatizada. E aí o Baguncinha, ele foi perdendo espaço, só que aí o Baguncinha, ele se reinventou, ele virou um lanche gourmet. E hoje, dependendo, um cara que tem uma rede de baguncinha lá, gourmetizada, massificada, ele consegue até lucrar mais do que uma grande franquia. Aumentou o ticket médio, praticamente, através de uma inovação interessante. Exatamente. Eu, como ilustrador, eu sou desenhista também. Que legal. Eu comecei a minha carreira como ilustrador. Quando eu fui fazer publicidade, me disseram que eu nasci na década errada, porque eu fazia à mão. Só que é um pouco mentira disso, porque hoje eu consigo desenhar à mão de novo. E assim, dá muito mais valor, eu acho, no trabalho manual. Eu acho que a gente vai começar a ver isso. Só que aí, não quero. Então a gente vai dar mais valor tem que se reinventar também, assim, acho que tem espaço para todo mundo. Esses dias eu estava falando no episódio do podcast nosso sobre a inteligência artificial sendo utilizada, generativa, né, para fazer podcast. E como que, pouco a pouco, isso vai acabar sendo rechaçado. Porque, tipo, mais um podcast feito por IA. Exatamente. Não tem aquela autenticidade, não tem aquela flexibilidade de um papo entre as pessoas, né? Exato. Eu passei por isso com a ilustração. Eu tava desenhando, ilustrando de forma digital. Hoje eu parei de fazer de forma digital, porque se eu faço uma ilustração digital, o cara fala, foi IA. Mas eu faço uma ilustração em aquarela, aí não tem como você falar que claro. Né? E mostra todo o processo de criação dela, criativo. Né? Então acho que sempre volta. Eu acho que assim, aí ela não vai substituir, porque o ser humano é muito complexo e isso é muito belo. Maravilhoso. Até porque uma mente tem que estar sempre atrás daquilo. A ferramenta por si só não vai gerar nada interessante. Exatamente. Né? Deixa eu contar uma coisa, viu, Flávio? Bom, a gente está aqui no WeGov, um evento já destinado, é claro, à inovação dentro do âmbito da administração pública, né? Sim. Mas a minha pergunta é, você acha que realmente existe espaço para inovação nos órgãos públicos, apesar de burocracia e tudo mais? Ou não? Existe. E assim, até a palavra burocracia, ela é muito, a gente usa de forma muito negativa, né? Mas ela tem que ser, ela tem que existir para evitar coronelismos, para evitar... Claro. A gente tem que ter atenção redobrada quando a gente vai falar, porque a gente é servidor público, tá? A palavra servidor, a gente já está ali para servir. Claro. E a gente acaba tendo que redobrar essa atenção, mas eu acho que ela é fundamental. Ela chegou, ela abriu a caixa de Pandora, ela não vai fechar. Não vai. Né? E aí a gente tem que se adaptar. Às vezes até de forma célere, mas às vezes também de forma mais pensada. Claro, mais adequada ali ao que tá exatamente. Né? Isso. Deixa eu te perguntar, se você tivesse que apontar um grande desafio na administração pública, na área de comunicação que você atua como publicitário, ilustrador, né? Qual seria o grande desafio? Meu grande desafio, eu acho que é chegar no cidadão lá na ponta, falando do estado de Mato Grosso, né? Nós somos um estado gigantesco, nós somos maior que a França. A gente já teve o maior município do mundo, né? Chapada dos Guimarães foi o maior município do mundo. Né? E o Mato Grosso, ele é gigante, a gente tem uma população extremamente miscigenada, de gente praticamente de todo o canto do Brasil e até de outros países, regiões ali. Então, assim, conseguir atingir todo mundo, fazer uma comunicação que chegue em todos. Interessante. Eu acho que essa é a nossa... é o nosso grande desafio. E você acha que a IA vai conseguir te ajudar a chegar lá, ajudar você a chegar lá? Ela já está conseguindo, de certa forma. Legal. Né? A gente consegue hoje produzir, não quantidade, mas a gente consegue produzir mais com qualidade também. A gente já tem vários projetos, por exemplo, a gente tem um orçamento cidadão, feito todo em linguagem simples. A gente tem um dicionário fiscal de linguagem simples, que o cidadão ele pode ir lá, porque a gente trabalha com muitas palavras que... Técnicas, né? Exatamente. Claro. E a gente tem esse dicionário disponível no nosso site. Isso é muito importante, né, para a gente traduzir muitas vezes isso pro cidadão.
Muito legal. E quais ferramentas rapidinho que vocês utilizam de IA no dia a dia de vocês? Isso, o estado do Mato Grosso inteiro a gente tem um contrato com a Google, né? Então a gente usa Gmail, a gente usa Hangout, a gente usa Meet e a gente orienta todo mundo a logar com a tua conta pessoal, a conta institucional. Claro. Para usar o Gemini. Gemini, né? que legal. Então, assim, não evitar usar o chat GPT, até porque, assim, não nada contra o chat GPT, mas como a gente tem direcionado para o login do servidor, então a gente consegue filtrar dado sensível, a gente consegue dar até mais ferramentas para ele ali, até fica mais rápido ali, então a gente orienta sempre a usar ferramentas Google mesmo, né? Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Obrigado Foi um você. prazer ter você aqui, tá? Foi meu. E valeu, é isso aí. Interesting. Most people talk about automation, but not deliverability. So AI isn't a problem. If either companies or governments can't reach people effectively, then all this intelligence doesn't mean much. And I want to hear your thoughts on it. How are you leveraging AI? And is it really improving communication where you work? Well, that will do for today. Thank you so much for watching so far. And if you like this video, don't forget to subscribe, like, and let us know in the comment section the answer for that question. I'll see you in the next one. Bye-bye.